Efésios capítulo 2. Os 10 primeiros versículos de Efésios capítulo 2 vai ser a nossa reflexão nessa manhã. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Às vezes eu fico refletindo se os homens de bem, eles estão mais perplexos do que nas sociedades passadas, com respeito à maldade que está se espalhando pelo mundo e o amor que está se esfriando bastante. A gente tem o advento da internet nesse século atual, um pouco no século passado até chegou, e as informações elas chegam muito rápido diante dos nossos olhos. A gente tem problemas econômicos pelo crescimento populacional, a gente tem má distribuição de renda, inflação, etc., desemprego, que gera problema nas famílias. A gente tem a escalada da violência, existe muita violência por causa de racismo, ideia de nacionalismo extremado, a própria maldade no coração do homem pela ausência de Deus, etc. E a desintegração familiar, existe muito problema nas famílias hoje. O casamento está sendo muito questionado pela sociedade, não é alguma coisa mais bem vista. As pessoas, quando elas estão casando, elas estão pensando já na possibilidade de separação. Se não der certo, a gente separa e fica com outro. E com isso os filhos ficam abandonados dos seus pais. Numa sociedade passada, talvez a gente tinha alguma coisa de as famílias serem mais respeitadas. E tudo isso está nos mostrando com essa série de informações que estão nos chegando. E que a gente está vendo de uma maneira bem vívida diante dos nossos olhos. A ideia de que o homem, sem Deus, ele está perdido realmente. E Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10 se destaca para a gente. Porque os primeiros 3 versículos evidenciam realmente o que o homem é sem o Senhor Deus. Mas depois de versículos 4 a 10, evidencia para a gente o outro extremo. O que o homem se torna então, quando ele se dispõe a viver debaixo da graça de Deus. De maneira que a gente tem um contraste bem grande aqui, entre duas realidades. E do que a gente precisa é humildemente reconhecer como povo de Deus aquilo que a gente foi no passado e aquilo que o Senhor alcançou para nossas vidas hoje. E viver intensamente aquilo que a gente alcançou, aquilo que o Senhor alcançou para nossas vidas hoje, sem jamais voltar atrás. E ainda, entendendo que nós fomos no passado, com misericórdia, o mesmo tipo de misericórdia e amor com que nos alcançou, alcançar outras vidas. Falar sobre a ideia de um Deus poderoso e gracioso, que pode modificar as vidas e fazer novidade, coisas belas, tanto nas nossas famílias, como outras famílias que vão se convertendo ao Senhor. Mas capítulo 2, versículos 1 a 3, fala sobre a ideia da humanidade, como eu disse, fora de Deus. A humanidade sem a presença daquele que as criou. E capítulo 2, versículo 1 mostra que, em primeiro lugar, fora de Cristo, nós ou as pessoas que ainda estão fora de Cristo, elas estão mortas nos delitos e pecados. Então a ideia da morte ele vai apresentar, capítulo 2, versículo 1. Mas não só a ideia da morte, a ideia também, capítulo 2, versículo 2, a ideia de escravidão, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E também versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne. Mas não só a ideia de morte e condenação, mas a ideia também de condenação. Porque éramos por natureza filhos da ira. Final do versículo 3, como também os demais.
quando nós estávamos sem o Senhor. E a gente vai refletir um pouco, em primeiro lugar, sobre essas três áreas: sobre morte, escravidão e condenação que nós temos quando nós estamos fora de Cristo, para que depois então a gente entenda o remédio para tudo isso e a gente possa viver esse remédio e realmente vivemos curados dessas coisas e libertos dessas coisas, e também ter a possibilidade de estar dividindo com outras pessoas a respeito da salvação que nós temos em Cristo, para que elas também não vivam mais mortas, escravizadas e condenadas, mas para que elas tenham liberdade e salvação em Cristo Jesus. Mas capítulo 2, versículo 1, ele falou que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a ideia da palavra de Deus é que ela apresenta que toda pessoa que pecou ou vive no pecado, ela está morta. Não está falando de morte física. A gente vê pessoas vigorosas atleticamente falando, elas são belas corporalmente. E a gente imagina que essas pessoas elas estão cheias de vida. Às vezes a gente vê pessoas também intelectualmente muito vivas, mas não está falando desse tipo de morte. Morte da intelectualidade e da inteligência. Ou às vezes a gente vê pessoas do cinema, por exemplo, com uma personalidade tão atraente e tão brilhante, e não está falando então de personalidade também aqui, não está falando desse tipo de morte. Morte de um vigor atlético, de vida atlética, ou morte intelectual, ou morte de personalidade. Está falando de uma morte espiritual, que é a morte mais importante que a gente tem que resolver com o Senhor. Está falando sobre uma morte da alma. Por mais atléticas que as pessoas sejam, por mais intelectuais e inteligentes que elas sejam, também por mais brilhante que seja a personalidade, do que Paulo está falando aqui é de uma morte espiritual. E é fácil a gente ver isso nos nossos relacionamentos. As pessoas elas estão recusando o relacionamento com Deus e até a existência de um Deus. Elas negam isso. Elas estão insensíveis à existência de um Deus. Elas estão insensíveis para a realidade da glória de Jesus Cristo. Realmente existe Jesus Cristo, alguém que pisou nesse mundo para resolver o problema do nosso pecado, mas que está à destra de Deus reinando com poder. Elas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo que fala pela palavra, evidenciando a ideia de um relacionamento com Deus. Elas estão mortas também à ideia de um relacionamento com o povo de Deus. Só falar na ideia do relacionamento com o povo de Deus, com a família de Deus, e é alguma coisa que já dá coceira nos ouvidos das pessoas. Elas querem logo fechar os ouvidos e ficar bastante afastado da família de Deus, evidenciando sobre morte espiritual. Aliás, a palavra morte quer dizer separação. As pessoas estão separadas de Deus e do povo de Deus e não querem de nenhuma forma resgatar essa espécie de relacionamento. E Paulo então está declarando em capítulo 2, versículo 1, a tragédia da humanidade. Os homens que foram criados para ter relacionamento com Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, em capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, eles estão mortos para o relacionamento com o seu Criador. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos dá uma das razões disso, ou a razão principal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pegando o contexto, capítulo 4, versículo 3, diz que se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, porque Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento e as pessoas ficam em trevas e elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz para a ideia da existência de um Deus que tem instruções específicas na palavra para o nosso perpétuo bem, e a sociedade está se autodestruindo pela ideia de uma negação da existência de Deus e a negação de um relacionamento com Deus tão bom, que nos ama e que deseja instruir e iluminar nossas vidas para o nosso próprio bem. E Paulo está falando em Efésios capítulo 2, versículo 1, sobre a ideia de estar mortos nos delitos e pecados. A ideia de delito é a ideia de que aquele que nos criou, que é Deus, ele nos instrui no caminho e a gente desvia do caminho. Existe um passo em falso então, falando sobre a rebeldia da humanidade. Deus tem instruções específicas para a humanidade, mas a humanidade desvia desse caminho, e se o caminho é aqui, ela vai para lá. E a ideia de pecado é a ideia de que Deus tem um alvo ou um padrão para o homem, e nós erramos o alvo. Então Paulo está apresentando em capítulo 2, versículo 1, que a humanidade é tanto rebelde como fracassada também.
nós não conseguimos atingir os alvos que Deus tem para nós. E por isso estamos mortos, porque o pecado separa do relacionamento com Deus que é santo. Mas não só mortos, a tragédia também é que nós estávamos escravizados e não conseguíamos nos libertar dessa escravidão. E ele fala de 3 tipos ou 3 áreas que nos escravizavam. Em primeiro lugar, capítulo 2, versículo 2, fala que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. E a gente sabe que esse século tem a sua própria mentalidade. O mundo tem a sua própria mentalidade, que é uma mentalidade diferente da mentalidade do nosso Deus que ele apresenta na Escritura. A humanidade, como a gente já conversou, repudia a ideia da existência de um Deus. E porque repudia a ideia da existência de um Deus, repudia também a ideia da moralidade das instruções que esse Deus coloca para cada um de nós. E é uma humanidade materialista e egoísta que está pensando bastante em si mesma, e a gente enfrenta isso no dia a dia, a ideia do materialismo, de usar os nossos bens e os nossos recursos para nós mesmos, para enriquecer cada vez mais, nem conseguindo olhar para o lado de maneira a dividir os nossos recursos com as pessoas. É uma sociedade amoral que repudia absolutos, que repudia as instruções divinas, que anda realmente nas trevas, não tem nenhum padrão moral para relacionamento sexual, não tem nenhum padrão moral em nenhuma área, e nós enfrentamos dia a dia o próprio curso desse mundo, que anda numa direção, e Deus nos tem chamado para uma outra direção. E no passado, quando nós estávamos sem Cristo e cegos para a ideia da realidade da existência de um Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos não só na ideia do curso desse mundo, que é alguma coisa exterior que nos invade, mas também, capítulo 2, versículo 3, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, falando da ideia dos nossos próprios pensamentos que nos governavam e que nos escravizavam. A ideia de orgulho, a ideia de egoísmo, a ideia de vaidade, tantas coisas que se levantam no nosso coração e que nos querem colocar fora do relacionamento com o nosso Criador. São coisas que nos dominavam e que nos escravizavam. E por trás disso, nós tínhamos, capítulo 2, versículo 2, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é o Satanás. A ideia de um Deus com D minúsculo pessoal, que atua e inspira as pessoas para que não tenham um relacionamento com o Criador. Então Paulo está evidenciando que além de mortos, nós estávamos, quando estávamos longe do relacionamento com Cristo, também escravizados. Mas não só escravizados, como a gente viu. Capítulo 2, versículo 3 também, por causa de tudo isso. Éramos por natureza filhos da ira. Estávamos condenados, longe do relacionamento com o nosso Criador. E a ira que advém de Deus contra a humanidade não é alguma coisa como a ira humana, despeito, animosidade, alguma espécie de ira intempestiva e humana que muitas vezes nós temos uns contra os outros. A ira de Deus, ela é uma ira previsível e é uma ira firme e pessoal contra somente uma coisa, que é o mal. E porque nós nos relacionávamos e escolhemos pelo nosso livre-arbítrio o mal, os delitos e os pecados, a ira de Deus caiu sobre a humanidade e de fato cairia na plenitude contra a humanidade no grande dia do juízo final. Agora, junto com a ira de Deus, coexiste alguma coisa bem importante. E Paulo então apresentou nesses primeiros 3 capítulos o quadro terrível da humanidade sem Deus e o quadro terrível da humanidade que nega Deus. Mortos, escravizados e condenados. Mas Deus tem no seu caráter alguma coisa muito importante, que é amor, misericórdia, graça e bondade. E do que nós temos agora de versículos 4 a 10, é um contraste impressionante. Deus entrou na história, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente precisa entender de versículos 4 a 10 o que Deus fez
E por que Ele fez? Em primeiro lugar, o que Deus fez, versículo 5, final, nos salvou, pela graça sois salvos. E versículo 8, ele repete a ideia, porque pela graça sois salvos. E a ideia da salvação, ela envolve a resolução dos problemas que Paulo apresentou nos 3 primeiros versículos. Nós estávamos mortos, e mortos não podem se ressuscitar sozinhos. E a ideia, eu falei, da morte espiritual. Nós precisamos de um Deus de ressurreição, e o nosso Deus é o Deus da ressurreição. E se nós estávamos mortos no primeiro versículo, capítulo 2, versículo 5, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida pela ligação com Jesus Cristo. Quando nós nos ligamos a Jesus Cristo, nós não ficamos mais mortos, nós temos agora a verdadeira vida, porque o que nós temos em Jesus Cristo, a oferta que o Evangelho faz, é realmente o perdão dos pecados. E se são os pecados que nos matavam, no sentido de morte, separação de Deus, Jesus Cristo com seu sangue na cruz, Ele é a solução para os nossos pecados. Ele cancela os pecados, e cancelando os pecados, então a gente volta a um relacionamento com o Senhor. Não temos mais morte. O grande contraste de morte, agora em Jesus Cristo, nós temos vida no Senhor. Nós também estávamos escravizados numa condição desumanizante, não conseguíamos ter liberdade para viver os sonhos de Deus. Estávamos escravizados ao curso do mundo, estávamos escravizados aos nossos próprios pensamentos e inclinações da carne, estávamos escravizados ao príncipe da potestade do ar, que agia por trás de tudo, inspirando o mal que é Satanás. Mas Deus agora, juntamente com Cristo, nos libertou, e nós estamos pela fé assentados nos lugares celestiais, realmente entronizados juntamente com Cristo. Se Cristo está assentado à destra de Deus, acima da morte e do mal, nós estamos, por ligação com Cristo, libertos de qualquer espécie de escravidão do mal e da morte. E capítulo 2, versículo 6, ele está falando isso. Juntamente com Cristo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E se nós estávamos, final do versículo 3, condenados, nós não estamos mais condenados, porque em Cristo Jesus nós estamos perdoados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então Ele não derrama ira sobre nós, mas o que está disponível em Cristo Jesus, nessa grande virada do jogo que Deus fez na história, é o perdão. E por causa do perdão dele, Ele não condena mais, mas Ele de fato nos resgata para um relacionamento com Ele. E isso tudo está englobado à salvação. Salvação é tudo isso na sua plenitude: libertação da morte, libertação da escravidão e libertação da condenação. Tudo isso nós temos em Jesus Cristo. Agora, isso foi o que Deus fez. E nós falamos também sobre a ideia que esses versículos falam sobre qual foi a motivação que levou Deus a nos salvar. E 4 palavras ele expressa nesse contexto. Em primeiro lugar, ele fala sobre a misericórdia de Deus, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. E a ideia da palavra misericórdia, a misericórdia é alcançar recursos para quem está completamente privado de qualquer recurso. E nós estávamos mortos, e como eu falei, mortos não se ressuscitam sozinhos. A gente precisa de um Deus misericordioso, que com o recurso do poder dele, da morte tira a perfeita vida e nos ressuscita. E é isso que pelo Evangelho o Senhor exatamente faz. Ao colocar o Filho dele na cruz, o Pedro leu agora durante a ceia 1 Pedro capítulo 1, falando que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, não comprados com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele nos desarraigou do pecado e nos deu vida juntamente com Deus agora através do sangue precioso de Cristo. E isso evidencia a misericórdia de Deus. Nós não tínhamos os recursos para comprar a nossa ressurreição, pois Deus pagou esse recurso. Ele nos deu o sangue de Jesus Cristo, que nos tira da morte espiritual e nos dá relacionamento com Deus. Nós também estávamos debaixo da ira, e somente o amor de Deus para vencer a ira. E Deus, sendo rico em misericórdia, capítulo 2, versículo 4, com um grande amor, Ele nos amou. Nós estávamos também escravizados, numa condição terrível, sem conseguir se libertar dessa escravidão. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pelos nossos méritos, pelas obras que a gente cometeu, a gente merecia condenação,
porque fomos rebeldes contra Deus e erramos o alvo, como eu disse. E somente a graça de Deus para nos alcançar o perdão desse julgamento que nós merecíamos. Porque a palavra graça, ela significa o favor imerecido de Deus que nos alcança. E somente a bondade de Deus, capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Somente porque Deus é bondoso é que Ele virou todo o jogo. E desse quadro terrível dos 3 primeiros versículos, nós temos esse quadro majestoso de versículos 4 a 10. E Paulo está frisando bastante a ideia da iniciativa salvadora de Deus de vir na nossa direção e nos amando com tão grande amor e enviando o Filho dele, Jesus Cristo, a esse mundo, para que Jesus Cristo seja a solução dos pecados da humanidade, e sendo a solução dos nossos pecados, a solução também para a ideia de abrirmos os nossos ouvidos para a instrução dele agora, deixando a ideia do orgulho de lado. O orgulho que imaginava que nós podíamos dirigir a nossa vida sozinhos deu em destruição, e a própria humanidade que nega o Senhor Deus e que nega Jesus Cristo e o Espírito Santo, a gente está vendo na humanidade a destruição, pois nós fazemos parte, graças a Deus, parte de um grupo de pessoas. Somos família de Deus e graças a Deus conseguiu abrir pelo Evangelho os olhos para a ideia da ignorância de viver nas trevas. E agora, chamados pela luz do Evangelho, nos relacionamos com Deus e Jesus Cristo. Estamos libertos de tudo isso. E o que Deus vai fazer, versículo 7, nos séculos vindouros, é que Ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Alguma coisa que nós já vemos na atualidade, a suprema graça de Deus habitando no meio do povo dele, essa grande libertação, é alguma coisa que vai ser para a vida eterna. O que Deus vai mostrar no céu é a suprema riqueza da graça dele para cada um de nós, de maneira que no céu não vai poder ter nenhum pavão, no sentido de mostrar no céu e dizer que nós estamos no céu por causa das nossas próprias obras. As nossas próprias obras, elas não nos salvam. As nossas próprias obras, a maneira pela qual a gente dirigiu nossa própria vida, os primeiros 3 versículos nos mostraram que deu em condenação. O céu não está cheio das nossas obras, o céu vai estar cheio das façanhas de Cristo. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou. É a suprema grandeza e bondade dele que virou o jogo. A suprema riqueza e bondade dele nos tirou das trevas e nos deu luz e mudou realmente nossa vida. Olha para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 fala um pouco sobre o céu que nos aguarda. E no céu vai ter uma multidão de pessoas redimidas que aceitaram o Evangelho. E nesse capítulo existe a razão pela qual as pessoas vão estar diante do trono, e a razão pela qual as pessoas vão estar diante do Cordeiro, e a razão pela qual as pessoas vão estar habitando eternamente com o Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Foi perguntado para João quem são as pessoas que estavam vestidas de branco diante do trono. E ele está respondendo, o versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite e no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas a razão, versículo 15, pela qual vamos estar diante do trono de Deus e o servir de dia e de noite, é porque, versículo 14, nós lavamos nossas vestes e as alvejamos no sangue do Cordeiro. É o sacrifício de Cristo Jesus que nos libertou das trevas. É o sacrifício de Cristo Jesus que nos limpou dos pecados. E é o sacrifício de Cristo Jesus que fez toda a diferença na nossa vida, nos libertando da morte, da escravidão e da condenação. De maneira que vamos louvar eternamente o que Cristo fez por nós. A façanha de Cristo vai ser o louvor eterno do povo de Deus naquele grande dia.
e não nossas próprias obras. E é por essa razão, então, que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que pela graça sois salvos. É o favor imerecido de Deus que alcançou a salvação. Não são nossas obras, é a iniciativa salvadora de Deus. Quando o Evangelho chega a cada um de nós, Deus não está nos buscando porque Ele vê algo atrativo em nós, mas Ele está buscando cada um de nós pelo Evangelho. É porque realmente Ele nos ama. E Ele vê que o homem precisa de salvação. Ele vê que o homem está morto. Ele vê que o homem está escravizado e não tem liberdade para ser aquilo até que talvez o homem teria sonho de ser. Ele vê que o homem está condenado. E por iniciativa salvadora e pela graça dele, Ele vem na nossa direção. E pelo sangue de Cristo, Ele nos resgata de tudo isso. E forma um novo quadro na nossa vida. De maneira que a sua graça nos salva. E versículo 8, é mediante a fé. Isto não vem de nós. Ele fala, quer dizer, não é a realização de vocês. É realmente, versículo 8, um dom de Deus. É um presente de Deus. Está falando também, versículo 9, do lado negativo. Não é de obras. Isso é, não é nenhum ato de caridade que a gente faça. Não é por causa de nenhum ato de bondade. Mas realmente, versículo 9, tudo isso é para que ninguém se glorie, mas para que todos nós venhamos a nos gloriar num Deus tão rico, amoroso e misericordioso, que nos alcança e que realmente muda a nossa vida. E os espíritas, eles erram nesse ponto. Os espíritas, eles pregam que salvação é por causa das nossas boas obras. E o Evangelho é claro em dizer que boas obras não salvam. Nossa salvação é tão somente pela graça de Deus. Porque pelas nossas obras e pelas nossas atitudes como humanidade, o que a gente conseguiu foi morte, escravidão e condenação. Agora, o que Deus consegue para nós, pela iniciativa salvadora, por causa do amor dele, é a salvação. E em Cristo nós temos vida, liberdade da escravidão, e vida eterna nos aguarda, e não condenação. Mas por causa da iniciativa salvadora de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como eu disse, ninguém vai poder chegar no céu e dizer, eu mereço estar no céu. Nós não merecemos o céu. É a iniciativa salvadora de Deus que vai fazer com que nós estejamos no céu. Mas antes de terminar o tópico, Paulo, versículo 10, não quer que a gente entenda também que se nós somos salvos pela graça e não por obras, talvez alguém imaginaria que então obras não importam na vida. Quer dizer que a gente não precisa mudar a vida independente do que eu faça. Se eu ser um pecador e continuar andando em trevas, ou se eu ser da luz e continuar andando na luz, independente disso, a salvação é para sempre, uma vez que ela me alcançou é para sempre? Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que a salvação nos alcançou justamente para que a nossa vida mudasse. Versículo 10, ele diz que a gente é feitura de Deus agora. Agora que estamos salvos, nós temos que entender que porque nós estamos salvos, as nossas obras de vida vão mudar. A frase é a seguinte para que a gente entenda com convicção. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Boas obras não salvam. Mas, porque agora estamos salvos, a gente precisa mudar a vida. Pegaram a ideia? E é o que ele vai falar no versículo 10. Nós somos feitura de Deus agora, em Cristo Jesus. No sentido de que cada pessoa que se relaciona com Deus através de Cristo e pelo Espírito é uma obra-prima de Deus. E versículo 10 ele está falando que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E de novo enfatiza a graça de Deus, porque a criação é do nada. Vocês lembram no princípio do mundo, em Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E do nada, Deus criou todas as coisas. Ele está falando no versículo 10 espiritualmente, falando que cada um de nós como seres humanos, fora de Cristo, éramos nada. E em Cristo, Ele está nos recriando. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras essa que Deus pensou para o povo dele de antemão. Antes de Deus criar o mundo, Ele já pensou em formar um povo. E a formação desse povo já estava embutido junto as boas obras que nós andaríamos nela. E nota que o estilo de vida muda. Capítulo 2, versículo 2, naquele quadro terrível que ele falou da